Unimed, vai morrer, com certeza. Eu só pago o plano de saúde porque não poder descontar de imposto de renda. Aí, em vez de pagar para os bandidos, eu, digamos assim, uso para mim o dinheiro, né? Mas deu merda na saúde, o plano de saúde não vai liberar. Não vai liberar quando estiver morto. E aí tu vai ter que tirar do bolso. E se não tiver programado, morre. Então, que tristeza saber disso, né? O estudo salva, inclusive a tua saúde e a tua vida. Galerinha, bonita matéria para hoje, hein? O que nós vamos rever aqui em termologia? As 3 escalas termométricas mais famosas? Celsius, Fahrenheit, geralmente. Fechou as 3. Quem é a absoluta? Kelvin. Cuidado, esta fórmula é só para transformar uma temperatura em outra temperatura de outra escala. Se for variação, regra de 3. Ou faz assim também, ó, variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Variação em Kelvin sobre 5, ou seja, só faz conta daqui para cá e daqui para cá, né? Porque se for de Celsius para Kelvin, não faz conta. Olha o perigo. Um termômetro varia 10 graus Celsius de temperatura. Um termômetro em Kelvin variaria 10. Cuidado, um termômetro em Celsius marca 10 graus. O termômetro em Kelvin marcaria 283. Beleza? Perigo isso, né, cara? 10 graus de variação são 10 Kelvin de variação. 10 graus Celsius são 283 Kelvin. Mas se o termômetro que está em 10 vai para 20, subiu só 10. O termômetro que estava em 283 vai para 293. Concorda comigo? Então subiu só 10 também. Cuidado com isso. Nós vimos que temperatura, médio grau e a agitação das moléculas, vimos que entrar em equilíbrio térmico é ter a mesma temperatura. Sabemos que se essa cadeira está em equilíbrio térmico com essa, e essa em equilíbrio térmico com essa, eu garanto que esta primeira e esta última também estão em equilíbrio térmico. Se eu falo de energia interna, eu estou querendo falar da energia de agitação das moléculas, a energia cinética das moléculas que compõem o corpo. E o calor é a energia térmica em fluindo, em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aliás, falar em fluxo de calor, quais são as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir? Condução, que vai ter contato físico. Convecção, vai ter que ter contato de algum líquido ou gás. Convecção. Radiação ou irradiação. Radiação, que é sinônimo de irradiação. Condução, principalmente nos sólidos, o calor é transmitido átomo a átomo. Convecção, somente fluidos, o calor é transmitido devido ao movimento das partes, movimento da massa, movimento das moléculas. Perfeito. Radiação ocorre sólido, líquido, gás, inclusive vácuo. Lembrando que vácuo é uma ideia do ser humano, uma ideia maluca do ser humano. Aí não nada. Mas não existe nada na natureza que não tenha nada. Sempre tem alguma coisinha. Mesmo no espaço interestelar tem um elétron passando, uma radiação infravermelha, ultravioleta, ou um raio gama atravessando. Por isso que a gente fala que a temperatura do espaço interestelar é 3 Kelvin, aproximadamente. Se fosse vácuo de verdade, não poderia falar temperatura. Porque temperatura sem nada, como é que... Temperatura, médio grau das suas moléculas. O vácuo não tem molécula, como é que vai ter temperatura? Então não existe falar em temperatura do vácuo. Então é por isso que ainda não chegaram no 0 Kelvin, não conseguimos chegar num vácuo absoluto. Podemos, ótima maneira de raciocinar, nunca conseguimos fazer vácuo absoluto, então também na hora de medir a temperatura sempre vai sobrar uma vibraçãozinha mínima, né? E mesmo quando a gente deixa a matéria ali fixa, sólida, e vai esfriando ela, sempre sobra uma movimentaçãozinha mínima do átomo ali, filho da mãe, não para de vibrar. Pode pensar assim, né, Divo? Ô galerinha, olha só, ao falar da radiação e irradiação, não custa lembrar, né, que o fluxo de calor emitido por radiação é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Não conseguindo fazer o signo, meu Deus, travou o meu signo. Só um erro. Não, meu Nelson. Ok, foi. Sigma, saiu. É um sigma, é uma letra grega, por isso. Certo? Na verdade, galera, é o seguinte, ó. Por que eu quero revisar isso contigo? Para que tu saiba que se dobrar a temperatura em Kelvin do corpo, aumenta 16 vezes a quantidade de radiação. Por isso que algumas câmeras de visão noturna já vêm com a temperatura do lado, porque
temperatura. Por isso que existem termômetros hoje que é de pistola. Tu simplesmente aponta o termômetro para o forno, a luz que vem do forno é captada pelo sensor e jogando nessa fórmulazinha acha a temperatura. Como? É caro. Cara, 300 pila começa mais ou menos esses termômetros. Né? Que quem vai usar geralmente é o cara que trabalha na indústria, né? O termômetro, se ele colocar no forno, vai derreter. Então, o forno trabalha a 5.000 graus. Para tu ter, né, o cozimento adequado da substância, precisa controlar a temperatura. Aí com uma pistola tu consegue ver a temperatura mesmo estando longe do forno. Como? Funciona. E assim, eu comprei um menorzinho, só que esse meu menorzinho tem quase que encostar. Certo? Para poder valer. Essas pistolas mais caras, né, de 300, 400, 500 pila, é de longe mesmo. De longe tu aponta para o objeto e mede a temperatura da superfície com grande precisão. Ô galerinha, condução é outra parte que pode ter algum raciocínio matemático envolvido. Nós vimos fluxo de calor, é quantidade de calor dividido pelo tempo. Porém, se eu sei a forma geométrica de um material que conecta uma região quente com uma região fria, se eu sei a área que encosta na região quente e na região fria, e sei o comprimento da substância que vai ser atravessada pelo calor, eu posso usar a lei de Fourier para determinar o fluxo de calor. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Quanto maior o comprimento, menor o fluxo de calor. E quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. E também depende da substância, do material, coeficiente de condutibilidade térmica. Bom, foi mais ou menos até aí que a gente discutiu na última aula. Falamos da temperatura, falamos dos processos de transmissão de calor. Terminamos, acredito eu, com a lei de Fourier. Mas hoje nós temos que avançar muito mais. Hoje nós vamos começar a bater um papo sobre calorimetria. E para começar, eu trago à tona a ideia de caloria. Alguém lembra o que significa uma caloria? Pegar 1 grama de água. Não precisava nem tanto, mas já que lembrou. Isso. Aqui no ensino médio, a variação de temperatura é 1 grau. Mas é diferente, quanto mais quente fica, mais... Isso, mas isso geralmente só vai ser discutido no curso superior. Então eu meio que falo isso para o cara não ir para a faculdade depois e me xingar, pô, o narigudo do Otávio não falou que o Czinho da água muda. Então na verdade eu inicio a aula com isso, mas depois tu pode deixar isso latente na tua cabeça. Então aqui no ensino médio, a gente considera que esquentar água de 1 para 2 graus é o mesmo que esquentar água de 50 para 51 ou de 99 para 100. E não é bem, é um pouquinho diferente, digamos que assim é 1% de erro, 2% de erro. Então aqui para o ensino médio não vale a pena a gente gastar energia com isso, entendeu? Não, vamos dizer que o Czinho da água é sempre uma. Água líquida, né? Czinho da água no estado líquido, H2O líquido. É 1 caloria por grama. Isso, significado. Cada grama de água para sofrer 1 grau de variação exige 1 caloria. Porém, se nós quisermos compreender o comportamento térmico dos corpos, nós temos que ir para o laboratório mais uma vez. Peguemos esse corpo hipotético, chamado de corpo A, feito do material X. Esse corpo A tem uma massa de 10 gramas. E eu vou para o laboratório com o meu calorímetro, a máquina de medir calor. Jogo para esse corpo 100 calorias. Percebo que ele sofre uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Se eu tivesse jogado para ele 200 calorias, é intuitivo. Mais energia, mais variação de temperatura. Pro quase lá. Pro leigo pode parecer óbvio isso, nem precisa ter que falar do professor. Não, mas para um cara que está estudando e querendo entender o comportamento térmico dos corpos, o cara tem a sacada. O cara pensa, pô, vou criar a ideia de capacidade térmica, que é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Observe que para esse corpo A, feito do material X, não interessa se eu fiz o teste 1 ou o teste 2 no laboratório. Ambos darão a mesma resposta. Vamos ver quanto? 100 calorias dividido por 20 graus Celsius, daria o mesmo 200 por 40. Fica capacidade térmica de 5 calorias por... Pronto, a definição de capacidade térmica é muito simples. É muito parecida com a ideia de velocidade. É muito parecida com a ideia de campo elétrico, força sobre carga. É muito parecido com a ideia de potencial elétrica.
Todos têm a mesma fórmula matemática, só que só esse faz parte do dia a dia. Aí isso fica fácil e o resto fica impossível. Não deixa teu cérebro te trair. Fala pra ele, vai na marra, querido. Finge, olha, sem pensar, é boa, finge com a velocidade. Quantas calorias por grau Celsius ele está andando de velocidade? Eu quero dizer que se teu cérebro estava na matemática disso, pensa na mesma coisa que ó, é igual a matemática, cara. Se tu detona com esse cálculo, tu detona com esse. A diferença é que esse tu intui e percebe o que está acontecendo, e esse tu viaja. Mas deixa viajar um pouco. Tenha fé na matemática. O que eu quero te dizer é que se tu domina uma definição física na tua vida, tu consegue dominar as outras. O problema é ter tempo para se familiarizar com cada maldita letra. Isso é uma coisa que exige tempo e exercício. Bom, a ideia de capacidade térmica nasceu em nossas vidas. Os cientistas estavam felizes. Só que começou a surgir problemas técnicos grandes. Como calcular a capacidade térmica de um prédio? Não dá para esquentar o prédio e medir a variação de temperatura. Como calcular a capacidade térmica de uma bactéria? Não dá para esquentar a bactéria e medir a variação de temperatura dela. Porém, eu posso tirar um pedaço do prédio e estudar um pequeno pedaço do prédio. Porém, eu posso pegar uma coluna de bactérias e estudar a coluna inteira de bactérias. Os caras começaram a perceber que materiais feitos do mesmo, corpos feitos do mesmo material apresentavam características similares. Vamos pegar um corpo B, também feito do material X, porém com uma massa 10 vezes maior, para ficar fácil de pensar. Vocês intuitivamente devem saber que se eu jogar as mesmas 100 calorias para esse corpo, o que vai acontecer com a variação de temperatura? Vai ser maior ou menor? É menor porque um corpo maior é mais difícil de esquentar, nós sabemos isso nas nossas macarronadas. Então, ó, já que 10 vezes mais massa vai ser 10 vezes menos variação de temperatura. Tudo bem para vocês? Se fosse 100 calorias, desculpa, se fossem 200 calorias, 200, 4. O mesmo corpo, se joga mais energia, varia mais temperatura. Certo? Como a gente pulou de um para o outro, né? A galera pode confundir. Agora olha só, vamos calcular a capacidade térmica do corpo B. A do corpo A deu assim, ó, 5 calorias por grama grau Celsius. O que é a capacidade térmica? É pegar a energia que o corpo recebeu e dividir pela variação de temperatura. Deu 50 calorias por... Concluindo, se corpos são feitos do mesmo material, se um deles possui uma massa 10 vezes maior, a capacidade térmica fica 10 vezes maior. Aí os caras, putz, espera aí, isso mostra que a capacidade térmica está relacionada à massa. E eles percebiam que essa relação só acontecia para objetos feitos do mesmo material. Mais uma vez, o leigo pode olhar isso, pode parecer idiota, sem utilidade, mas para um técnico que quer aprender a calcular a capacidade térmica de um prédio ou de uma bactéria, era a solução que ele precisava na frente dele. O cara pensa, pô, vou criar outra ideia. Vou criar a ideia de calor específico, que nada mais é que capacidade térmica dividida pela massa. Capacidade térmica do corpo A, Czão do corpo A, 5, massa do corpo A, 10, Czinho do corpo A, 0,5 calorias por grama. Se eu for fazer o mesmo cálculo para o corpo B, vai dar 50 sobre 100, que dá o mesmo valor. E eu perguntaria a vocês, por que está dando o mesmo valor? Só porque são do mesmo material. Ou seja, capacidade térmica é uma característica de corpo. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Porém, calor específico é uma característica de material, de substância. Cada substância, cada material tem o seu calor específico. Se eu te falasse que essa substância que eu usei hipotética aqui, ó, é uma substância muito comum, olhando para o Czinho dela, tu chutaria que substância é essa? Quase. Água no estado sólido. Tá certo, água, né? É gelo, né? Acertou. Água no estado líquido é 1 caloria por grama grau Celsius, é a própria definição de caloria, né? Certo? Então provavelmente seria gelo essa substância. Não que duas substâncias não possam, por coincidência, ter o mesmo calor específico, certo? Mas se o cara falar, a substância usada no problema anterior é muito abundante na Terra, né? Com certeza com esse Czinho poderia falar, é gelo, é água no estado sólido.
Para calcular a capacidade, eles calculam um valor específico para ele. Isso, na verdade... Mas de vários materiais, então... Parabéns, então o que eu faço? Das duas, uma. Ou eu faço uma miniatura do prédio. O meu pai fez isso, ele calculou essas coisas do prédio de mecânica na área de ar-condicionado, que ele tem que calcular. A área é perfeita para isso. O cara faz uma miniatura, se for o caso do prédio, faz o cálculo da miniatura e como ele sabe a massa do prédio original e a massa da miniatura, ele consegue a relação. Acha o Czinho de um, calcula do outro. Às vezes pode ser mais complexo que isso, eu posso calcular o Czinho do concreto e saber que a parte de concreto vai corresponder dessa maneira e a parte de ar de outra maneira. Então o Czinho do ar eu também tenho. Aí eu posso calcular como é que o ar vai ser resfriado, diferentemente da parte estrutural. Né? Tu já deve ter percebido que tem casas que às vezes fica mais quente que o ambiente lá fora ou mais fria. Isso tudo tem a ver, né, com o fluxo, com a convecção e com os materiais que nós fazemos na casa, para que lado as janelas da casa estão viradas. Né? Então é uma série de detalhes. O engenheiro mecânico que trabalha com ar-condicionado trabalha diariamente com esse tipo de coisa. Claro que aí lá na engenharia mecânica ele vai aprender outras técnicas mais poderosas para ele poder ir mais além, né, nesses cálculos. Pois não, fica à vontade. Ô galerinha, o problema é o seguinte, ó, se nós fôssemos fazer um gráfico da temperatura de uma substância com a quantidade de calor que essa substância recebe, nós uma hora teríamos um susto. Isso. Em dois momentos, se a gente acompanha a temperatura com o passar da quantidade de calor, nós percebemos que se a substância é pura, em dois momentos a temperatura fica estagnada. O laboratorista até pensa que o fogareiro apagou ou que cortou a energia elétrica por algum motivo, mas não, é outra situação que está ocorrendo ali. Isso aqui é o estado? Isso, então aqui é a passagem. E aqui é a passagem. Ou seja, toda substância pura, quando está mudando de estado físico, uma pressão constante, apresenta temperatura constante. Azeotrópica, a temperatura de fusão permanece constante e a temperatura de ebulição muda. Eutética, essa temperatura muda um pouquinho e aquela permanece constante, né? Parabéns pela lembrança. Agora olha só, galerinha. Quando eu desenvolvi a ideia de capacidade térmica com vocês e a ideia de calor específico, eu acabei esquecendo de isolar numa para criar o nosso querido Quimacete. Então, às vezes no vestibular, o cara cobra pouco as ideias básicas originais e pede para o aluno meter a mão na massa com o Quimacete. Para usar o Quimacete é só lembrar que ele só é válido em variação de temperatura, por isso que é chamada de quantidade de calor sensível, que a gente pode sentir, né, com a variação de temperatura. Parabéns! Porém, nessas regiões aqui, ó, nessas regiões, a temperatura não muda. E já que a temperatura não muda, o Quimacete vira lixo. Ele mente nessa hora. E aí nós vamos para o laboratório, fizemos um estudo com a mudança de estado físico e definimos calor específico latente. Calor específico latente. Está dividido, passa? É o famoso que moleza. Sempre que não mudar a temperatura, que mudar o estado físico, que moleza. Vocês lembram do L de fusão na água e o L de ebulição, que são os mais famosos? 80. 80 calorias por grama. 540 calorias por grama. O que é mais difícil? Fundir ou vaporizar água? Muito mais difícil, né? Exige muito mais energia passar uma grama de água do estado líquido para o estado gasoso do que do estado sólido para o estado líquido, né? Por que isso acontece? Porque a mudança de estado sólido para líquido ela é muito menos radical, a mudança molecular, do que do líquido para o gasoso, concorda comigo? Do líquido para o sólido, as moléculas estavam de mão dada e de repente começam a deslizar, mas ainda em contato uma com a outra, ainda calminhas. E de repente elas estão deslizando e começam a que nem umas malucas, que nem umas doidas, né? É uma mudança muito mais radical, isso se revela com a energia necessária para tal mudança. Legal. Se nós revisamos Quimacete e que moleza, nós acabamos mexendo na ideia de mudanças de estado físico. E para compreender melhor uma mudança de estado físico, já que até agora a pressão estava constante, o melhor a se fazer é buscar um diagrama de fases.
Vamos revisar o diagrama de fases. Muito obrigado, é uma coisa que eu esqueci de comentar, vale a pena? Se o L de fusão é 80, o L de solidificação é menos 80. Se o L de ebulição é 540, o L de condensação é menos 540. E às vezes o vestibular, provocativamente, te fornece o contrário. Ele pede, calcule quanto de energia para fundir a água. E ele, de sacanagem, fala que o L de fusão, de solidificação é menos 80. Para ter que trocar o sinal. Tá? Então já vi esse tipo de pegadinha. Eu acho uma pegadinha sacana, mas pode acontecer sim. Pois não. Então, tipo, quando ele passa do vapor, né? Tipo, vapor ainda mudado, a gente está considerando que vapor é diferente. Isso, tem toda a razão. Quando aqui a gente fala de gás, vapor, a gente só vai diferenciar gás e vapor se o cara nos cutucar. Porque via de regra, quando eu falo gás, pode ser que estivesse no estado de vapor. Certo? Pode ser que estivesse no estado de vapor. Resumindo, a gente só bate na tecla, olha, gás e vapor são coisas diferentes quando a gente vai fazer esse estudo agora do diagrama de fases. Certo? Aqui é importante fazer essa diferenciação. Olha só, quando eu estava lá na turma B, como teve gente que não fez um extensivo com a gente, eu montei aquele equipamento de novo, lembra? O equipamento que tem o botão da pressão e o botão da temperatura e fiz o estudo, fui marcando cada ponto que mudava o estado físico, para depois brincar de liga-ponto e surgir o diagrama na nossa frente. Como eu acredito que vocês tiveram essa noçãozinha básica, para mim o mais importante para fazer a aula render é que tu lembre o nome de cada um desses pontos mais importantes e que tu também saiba o nome de cada uma dessas curvas, se é uma substância normal ou anômala e qual é o estado físico em cada parte. Como é que tu descobre que aqui é sólido? É só esfriar bastante, a gente sabe que as coisas congelam, né? Aumenta um pouco a temperatura. Olha como o líquido é uma coisa rara, pequena no espaço onde ele ocorre. E o outro estado todo, gasoso, tanto aqui quanto para cima. Esse ponto não pode esquecer. Triplo, ponto triplo, observa que está bem entre sólido, líquido e gasoso. Quer dizer que nesta temperatura e nesta pressão, os três estados físicos existem ao mesmo tempo, para ficar bonitinho, coexistem. Aqui sim, ó, esta temperatura sim é a temperatura crítica, relacionada ao ponto crítico. O que tem essa brincadeira aqui? Acima dessa temperatura só existe o estado que recebe um nome específico de gás. Abaixo da temperatura crítica existe o estado gasoso chamado de vapor. O que difere vapor e gás? As moléculas do gás, por mais que sejam espremidas, jamais vão colar uma na outra que nem no líquido. O vapor, basta aumentar a pressão sem mexer na temperatura, pode ir para o estado líquido ou até para o sólido. Imagina tu pegar uma nuvem de vapor e espremer ela e virar um bloco sólido de matéria. Isso acontece. Tá? Isso acontece, tu pega lá gás carbônico, certo? Na forma gasosa, espreme ele e ele solidifica, vira uma pedra de gelo seco. E tu armazena isso e vende para quem vai colocar, né, nos equipamentos de máquina de fumaça, ou para quem vai botar nos drinks, que só sabem aquelas bolinhas, né, de fumaça, aqueles drinks coloridos de quinta categoria nas festas de igreja que tem por aí. Você já viu? É famoso. 15 anos. Dá uma dor no pâncreas, só de lembrar do gosto daquilo. Professor, Oi. Não consegue o conceito quando fala granizo, mais ou menos. Como? A chuva de granizo a gente pode tirar pelo diagrama de fases da água, né? Certo? Vamos ver se a gente consegue a chuva de granizo com essa ideia aí. Parabéns pela tua colocação. Galera, substância com dilatação anômala ou com dilatação normal? Normal, mas água é normal, né? Se a substância tivesse dilatação anômala, essa curva, alguém lembra o nome dessa curva? Curva da fusão, pode ser, porque passa do sólido para o líquido, né? Curva da sublimação, curva da vaporização. Aliás, não custa lembrar que a vaporização pode ocorrer de três formas: ebulição, calefação, evaporação. Ebulição ocorre numa temperatura determinada, certo? E é rápida, não é isso? Calefação é instantânea. Um líquido bate na superfície superaquecida e vai direto para o estado gasoso. Deixa a panela aqui e joga. Isso. E evaporação é lenta
numa temperatura abaixo de ebulição e é natural, certo? É o que está ocorrendo na nossa pele agora, né? Nem dá para acreditar, né, que nós estamos perdendo água na forma líquida para a forma gasosa a todo momento, e por isso nós temos que, mesmo que não façamos exercício e não suemos visivelmente, nós temos que nos hidratar, porque existe a desidratação natural pela pele toda hora. Se o diagrama for de uma substância com dilatação anômala, quais foram os dois exemplos clássicos que eu te falei? Água e ferro. As duas substâncias puras mais famosas com dilatação anômala. O amigo me falou o seguinte, o amigo me falou do granizo. Vapor d'água nós temos o tempo inteiro. Atmosfera. Na parte alta da atmosfera a pressão é baixa e a temperatura é baixa. Se por algum motivo o fluxo de ar empurrar esse ar frio com vapor d'água a baixa pressão para baixo da atmosfera, onde a pressão aumenta, formam-se partículas sólidas, está o granizo explicado pelo diagrama de fases, que bonito o teu comentário. Então, realmente, pelo diagrama de fases, nós podemos concluir o porquê do granizo. Uma massa de ar fria numa parte alta da atmosfera, baixa pressão, foi empurrada por algum fluxo de ar para uma parte mais baixa, e ao aumentar a pressão, as gotículas de água se condensam, podemos ter neve ou podemos ter granizo, dependendo da maneira como essa água está dispersa. Água mais dispersa, neve. Água mais junta, pedras de gelo maiores. Também assim na chuva. Claro, poderíamos pensar na chuva também, né? Dependendo da temperatura, né? Se estiver muito frio, vai transformar em sólido, ou neva, ou granizo. Se estiver mais quente, vai chover, né? Pode ser mesmo um fenômeno atmosférico ocorrendo. Uma inversão que a gente chama de inversão térmica. A curva da sublimação, sim, porque nós estamos pensando em Kelvin. Se não fosse em Kelvin, ela viria mais de cima. Mas se ela for uma origem, quando tiver uma pressão próxima a zero, a temperatura próxima a zero vai coexistir dois casos. Interessante, entendi a tua colocação. Na verdade é o seguinte, ó, quando a temperatura, aqui, ó, para ser bem sincero, a gente teria uma parte que a gente não analisaria devido às temperaturas baixíssimas mesmo, certo? Mas o importante de a curva bater ali não é porque vai ter os dois estados físicos ao mesmo tempo. É porque se a temperatura for zero e a pressão tem a ver com a agitação das moléculas, a pressão tem que ser zero. Então, independentemente do estado físico, o gráfico, para ser honesto, tem que passar pela origem, né? Porque como é que tu vai explicar que na temperatura zero tem pressão? Ou que numa pressão zero já tem temperatura? Certo? É por isso que o gráfico tem que sair da origem. Mas ali já não faz mais sentido falar no estado físico, né? Se bem que, se a pressão caiu e a molécula não vibra mais, se tiverem várias moléculas, tem que ser muito alta em cima da outra. Então poderíamos dizer que é sólido, certo? Morreu, né? Parou de... Então poderíamos dizer que é sólido. Mas ela vai pela origem mesmo. Muito boa colocação. Pô, galerinha, quanta coisa a gente viu, hein? Quanta coisa a gente viu. Será que sobra um tempinho? 6 minutos, até para fazer exercício, meu viado. É glória. A partir da próxima aula eu vou começar a dilatação térmica. Eu vou usar esses minutinhos que me sobraram em relação à outra turma para fazer umas questõezinhas.